O convite de Jesus é para sermos seus imitadores, e o discipulado é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Nessa série, nós estamos trabalhando justamente isso, como um ajuda o outro a crescer em conhecer a Deus e viver para a sua glória. Acompanhe conosco. Nós vamos começar aqui a tratar desse assunto, né, sobre testemunhar, né, dando continuidade a essa ideia de igreja, né, de igreja local, de fazer parte de uma igreja local. E eu vou ler aqui uma frase do livro que ele diz o seguinte: como membros de igreja, cada um de nós interage com diversas pessoas em nossa rotina, nas lojas, no local de trabalho, na vizinhança, entre nossos familiares e nos lugares que frequentamos por lazer. O evangelismo é uma resposta e deve ser praticado por todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Eu acho interessante que ele começa o capítulo falando, ele diz uma fala aí de um filme, né, que se você construir, eles virão. E é interessante, ele vai dando alguns exemplos de que as pessoas que chegam até a igreja, né, até a nossa igreja, por exemplo, elas não chegam lá, por exemplo, porque viram que eles pensaram talvez em algum dia, a música daquela igreja deve ser muito boa, vou lá. Eu ouvi dizer que o pastor de lá é um cara legal, vou lá visitar, né? E ele vai fazer o contraste aí. Na verdade, o que acontece é o quê? Que aquelas pessoas que visitam a nossa igreja, normalmente elas vão porque elas receberam algum convite de algum vizinho, de algum colega de trabalho, né? E passam então a considerar visitar aquela igreja, né? Então nós percebemos aí o papel, né, de cada um, né, como nós vemos falando aqui, né, de cada membro nessa tarefa também de testemunhar, né, de falar do evangelho, né, e nesse caso aqui de convidar pessoas, né, para um culto de domingo à noite, por exemplo, né, e isso envolve um trabalho que é de toda a igreja, né, uma responsabilidade de cada um de nós, não é só a tarefa de um pastor, missionário, né, mas cada um de nós deve cumprir esse papel, né, no nosso contexto de vida, né, então, como ele fala aqui, né, cada um de nós interage com diversas pessoas, né? Talvez no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, né? Então nós temos também essa responsabilidade aí de testemunhar, né? De Cristo, né? De falar mesmo de Cristo, né? Do Evangelho, das boas novas. Alguém falou que todos nós testemunhamos. A pergunta é que tipo de testemunho nós damos, né? Sim. Se é um bom testemunho ou não, né? Mas, de fato, faz parte do desse chamar de pacote aqui, entre aspas, né? Mas faz parte das responsabilidades do cristão de testemunhar, né? De dar um bom testemunho. E isso vai acontecer naturalmente nesses ambientes. Você começou com a citação do livro aí, nesses ambientes em que nós corriqueiramente compartilhamos, né? Lidamos. E é muito interessante e legal quando a gente pode. Semana passada mesmo, eu conversei com alguém ali rapidamente depois do culto e eu perguntei: você veio por intermédio de quem? Vim por intermédio de fulano de tal que me convidou. Então é muito legal quando a gente vê alguém que está ali visitando a nossa igreja que veio a convite de alguém. Então alguém entendeu, né, seu papel ali, nesse papel de testemunhar. É evidente que um convite não limita. O testemunho não quer dizer que é só um convite, né? É como eu lido no meu dia a dia. Sim. A forma como Cristo é evidenciado na minha vida, seja nas minhas palavras, nas minhas ações, né? Mas também naquilo que eu comunico, né? E é evidente que eu entendo que é meio que um processo, né? A forma como eu vivo Cristo no meu dia a dia, e a gente falou disso nos episódios passados aí, falando lá da igreja de Atos, né? Então, que cai na graça do povo e então Deus vai acrescentando. Então, sem dúvida nenhuma, quando alguém aceita um convite de alguém para ir à igreja, é porque de alguma forma o testemunho daquela pessoa ali no dia a dia tem causado algo, né? Porque senão, se não fosse um bom testemunho, a pessoa diria: não, se for para ser igual você, eu não vou, né? Então, quando alguém aceita, é porque de alguma forma aquele testemunho tem sido um bom testemunho e a gente louva por isso e ora para que toda a igreja, na verdade, né, a igreja seja encontrada
nesse ambiente em que os irmãos dão um bom testemunho e vivem o evangelho de forma que Deus requer, né? Deus espera, e então caia na graça do povo ali, da sua comunidade. Uhum. E o autor aqui do livro, ele traz um ponto interessante, que ele intitula aqui de o coração é o coração do evangelismo. Né? E ele traz a ideia de que alguns cristãos que por vezes estudam, né, leem livros sobre evangelismo, mas continuam não se envolvendo, né, com outras pessoas fora ali da comunidade, né, de fé, da igreja. E é interessante, né, isso que ele traz. E até separei aqui uma citação que ele vai falar: evangelismo não lida fundamentalmente com métodos, mas diz respeito ao coração. Apesar de terem passos a seguir, eles não são o maior problema, mas a falta de vontade é o problema mais óbvio, triste e preocupante. Inclusive tem um texto de Mateus, capítulo 12, 34, né, que vai falar que a boca fala do que está cheio o coração, né, e nós proclamamos aquilo que transborda, né, no nosso coração. E o contexto ali, né, que Jesus ele está dizendo para os fariseus que uma árvore má não pode dar bons frutos, né? E eu acredito que isso tem até relação também com o que você falou aí do nosso testemunho, né, da maneira como nós vivemos no dia a dia, né? Não só o falar, ele, digamos, vai ter um resultado, né? Acho que você comentou, acho que foi no episódio passado, que o exemplo, né, ele arrasta, né? O testemunho, ele também tem o nosso testemunho pessoal, a maneira que nós vivemos no dia a dia, ela tem também esse papel importante aí na proclamação do evangelho, de, por exemplo, convidar uma pessoa para o culto, né? Se, como você comentou, né? Se a minha vida não condiz com os princípios bíblicos, né? E a pessoa ela sabe daquilo, muito dificilmente ela vai aceitar aquele convite, né? Porque ela sabe que eu estou vivendo uma vida de... Digo, mas não vivo. Nesse sentido aí, né? Então, é importante nós pensarmos nisso, né? De como nós proclamamos aquilo que transborda em nosso coração, né? E, portanto, nós devemos buscar, né, que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, né? E viver isso, de forma que nós possamos viver isso, né, no nosso dia a dia, né? Isso abrange tudo que a gente já falou até aqui, inclusive, né? Seja desde o processo de ouvir da palavra, né? Mas de servir uns aos outros, de aconselhar, né? De acolher, né? Tudo isso envolve, né, essa ideia aqui de vivermos seguindo o modelo de Cristo, né? Sim. Acho que uma das coisas que elas são, como é que eu posso dizer, um grande desafio para a igreja é a gente passar do discurso para a prática, né? De novo, não à toa o nosso podcast é Fé e Vida. A gente ouve frases do tipo, e elas são comuns nas igrejas como um todo, que nós temos que pregar o evangelho, né? Me dá oportunidades para pregar o evangelho, né? E eu lembro de uma história que houve uma inundação numa cidade e uma pessoa, e ali subiu tanto o nível da água que estava quase no teto, né? E uma pessoa estava lá no teto e então chega alguém com um bambu ali e disse, pula aqui, vamos seguir e tal. E ele disse, não, vou esperar um ajuda. Aí chega alguém no jet ski, chega alguém numa boia, chega alguém no barco e ele nunca aceita a ajuda ali. Então ele morre, e aí é uma história, né? Essa história chega, quando ele chega no céu, ele diz assim, meu filho, mas eu tava esperando no Senhor. Ele diz, mas meu filho, eu te mandei tanto jeito de você se salvar. E o que eu quero ilustrar com isso é que às vezes a gente fica dizendo que a gente prega o evangelho, e as oportunidades estão ali à nossa frente o dia todo, né? Familiares, trabalhos, amigos, e a gente fica naquela, que o Senhor me deu a oportunidade, o Senhor tá dizendo, mas eu tô te dando as oportunidades, né? É aquela mesma coisa de alguém dizer que a gente é convidado a viver por fé e aparece uma situação difícil na nossa vida, é a hora ali da gente viver por fé, né? Então, assim, nós precisamos sair desse discurso bonito, mas com pouca prática, né? Pessoas que dizem, que a gente prega o evangelho, mas ninguém nunca falou de Jesus para ninguém. Sim. Será que essa pessoa não tem uma pessoa ali que ela, né, possa pregar o evangelho e a vida dela como um todo ali, né? Alguém que aceita um convite para ir tem a ver com a forma com aquela pessoa, porque nós estamos sendo vistos, quer queiramos ou não.
A gente está testemunhando, quer queiramos ou não. A questão é que tipo de testemunho nós estamos dando, né? Então o evangelho, ele é pregado e por vezes ele é visível, né? Eu posso contar acerca do que Cristo fez em mim. Isso eu não Sim. preciso de um curso, eu não preciso entrar numa sala especial que vai me ensinar a dar o meu testemunho, não. Né? Então, foi isso que Cristo fez por mim. Eu era assim, assim, assado. Cristo entrou na minha vida e eu estou lutando para viver dessa forma. Então, isso é o evangelho. Uhum. Então, nós somos chamados a testemunhar e a nossa vida também é essa porta de entrada do evangelho para ser testemunhado. Sim, né? E já entrando nessa questão aí de tornar prático, né? É interessante como o autor aqui no livro ele também vai trazer um ponto que ele fala que a bondade ela provoca perguntas, né? E ele vai trazer um exemplo aí de como, né? Se nós pararmos para pensar aqui, como é interessante, como uma pessoa ali que é alegre, que é gentil, né? Que é amorosa, ela de certa forma chama a atenção, né? E voltando para o que a gente falou lá, a igreja de Atos também. Isso era um dos aspectos que chamava a atenção do Sim. povo, era a maneira como eles viviam, como cuidavam uns dos outros, né? E ele vai trazer isso aqui, né? Como a nossa vida, né? Quando nós colocamos em prática, né? Tudo aquilo que aprendemos e somos esse tipo de cristão, né? Que é alegre, que é gentil, que é amoroso, né? E como isso chama a atenção das pessoas, isso é uma oportunidade, né? E surge então aí a partir disso as oportunidades que nós teremos de repente falar algo mais direto assim acerca do evangelho, né, para aquela pessoa, porque e principalmente se nós pensarmos no nosso contexto hoje, né, que as pessoas são muito individualistas, né, cada um no seu mundo, né, buscando os próprios interesses. Aquele que vive dessa forma distinta, né, ele chama a atenção, né? Sim. E é o que nós comentamos também, inclusive, acho que no último episódio, né? De que, nessa ideia mesmo de que nós devemos ter essa mudança de mentalidade, né? De ter uma vida transformada e diferente da mentalidade, né? Do mundo, né? E como isso chama a atenção, né? Como chamava a atenção do povo ali em Atos, né? E como isso abre essas portas aí para testemunhar de Cristo. As oportunidades elas estão, na verdade, é como se elas estivessem gritando à nossa frente, assim, né? Elas não estão escondidas, elas não são, elas estão ali à nossa frente. Tem um ditado aí diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Uhum. Então, sempre, todos os dias nós temos oportunidades. Todos os dias nós temos oportunidades. E existem oportunidades que elas são corriqueiras, no sentido de pessoas com quem nós lidamos corriqueiramente. E existem oportunidades que elas são mais esporádicas, né? Situações com pessoas que nós não fazem necessariamente parte do nosso convívio corriqueiro ali, né? Mas em ambas as situações, né, as oportunidades elas aparecem o tempo todo para testemunhar. É fato que com aquelas pessoas com as quais eu convivo de forma mais rotineira, né? Dá para traçar um plano, vamos dizer assim, né? Um caminho pelo qual eu vou dando passos pequenos e depois, quem sabe, passos maiores para até chegar ao coração daquela pessoa, né? Mas sempre com esse intuito mesmo de levar a palavra. E outras pessoas serão uma oportunidade ali abrupta. Semana eu estava com alguém e essa pessoa se acidentou e essa pessoa ela quebrou o maxilar nos 2 lugares e perdeu 8 dentes no acidente de moto. Uhum. E essa pessoa estava de capacete, o capacete travado, né? E a gente começou a conversar ali e aí a pessoa que estava acompanhando ela disse assim, que sorte, hein? Aí eu disse, tá aqui a oportunidade, né? Eu disse assim, sorte não, sorte não. E aí, rapidamente ali, naqueles minutos que eu pude ter ali com eles, eu pude apresentar o evangelho. Então não é uma coisa que eu criei, eu pensei, idealizei, né? Mas uma oportunidade que apareceu e então Deus me deu a graça ali de poder aproveitar. Eu não sei o que aquilo, como aquilo chegou no coração deles, né? Mas eu pela graça de Deus mesmo, para a glória de Deus, Deus pôde me encorajar ali a não perder a oportunidade. E elas gritam na nossa frente, Sim. né?
Como já apareceram situações semelhantes a essa, que eu não aproveitei a oportunidade e depois, lá, alguns minutos ou horas depois, eu disse, nossa, perdi a oportunidade. Então, a nossa oração é que o Senhor nos dê olhos atentos para essas oportunidades e outras mais corriqueiras, pessoas do nosso convívio natural, para que a gente possa estar testemunhando o tempo todo. É isso aí, né? As oportunidades, elas estão aí, né? Nós precisamos ter atenção quanto a isso, né? E voltando aqui um pouco também, né? Como isso tem relação com fazer o bem, né? Com as boas obras, né? Como eu já comentei, né? E nós fazemos isso como reconhecimento pelo bem que nós já recebemos e também como oportunidade, né? Como eu comentei aqui, de falar, né? Da boa nova do Evangelho, né? À medida que nós fazemos o bem, né? Praticamos essas boas obras, podem surgir ali oportunidades de testemunhar, né? De falar de Cristo, né? E nós devemos fazer disso, né? Um estilo de vida, né? Ter atenção a essas oportunidades que surgem, né? E viver dessa forma, né? Como, em resumo de tudo que a gente já vem falando aqui até esse episódio. Sim, sim. E uma outra questão que ele traz aqui é a questão do medo, né? Que por vezes ele pode ser meio que um impedimento, né, para testemunharmos, né, de Cristo, seja às vezes numa situação de, quem sabe, convidar a pessoa para comer, para dar um livro para a pessoa, para assistir um filme, sei lá, para que surjam então essas oportunidades, né? Por vezes nós temos esse medo de como a pessoa ela vai receber, né? E esse medo, por vezes, ele nos escraviza, né? E você gosta de falar também na questão, né, do temor de homens, né? Sim. E esse temor, né, dos outros, ele nos escraviza e ele nos impede, né, de testemunhar de Cristo. É muito legal quando a gente pode parar para pensar sobre isso, porque às vezes nós tá meio agarrado a gente ali, essa visão humanista de que o resultado do evangelho depende de mim. O resultado do evangelho não depende de mim. Eu sou um cano, apenas um canal pelo qual o evangelho é transmitido. A partir daí é a ação do Espírito no coração do outro. Então, isso vale não só para a questão do testemunhar aqui, mas de tantas outras vivências do cotidiano ali do ambiente da igreja. Por exemplo, quando eu deixo de exortar alguém porque eu fico temendo como aquela pessoa vai receber aquilo. Sim. Então, o meu temor deveria ser: eu estou pautado na verdade, a Bíblia tem uma posição sobre esse assunto. Se uma vez que a Bíblia tem uma posição sobre aquele assunto e eu estou amarrado àquilo, eu não posso ter medo. Na verdade, o temor ele deve vir de que o que Deus vai fazer se eu não fizer o que eu sou chamado a fazer. E do ponto de testemunhar é da mesma forma. Então, se o Senhor me conclama a testemunhar das verdades do Evangelho a uma pessoa e eu não o faço, aí isso deve gerar temor no meu coração. Não como a pessoa vai receber, não. É evidente que eu devo fazer isso com amor, com graça, com misericórdia, criando um bom ambiente para aquilo. Mas, assim, dificilmente alguém vai receber bem, ou tão bem assim, a mensagem de que se ela continuar naquela situação, o que espera para ela é o pior. Né? Mas é minha responsabilidade de transmitir aquilo e fazer aquilo com amor, com graça de novo. Com amor, com graça, com misericórdia, mas falando essa verdade, testemunhando dessa verdade e testemunhando dela com amor e com graça. Sim. O texto de Provérbios 29:25 vai falar que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro, né? Então é isso, né? Nós precisamos confiar no Senhor e entender que nós estamos seguros, né? Seja nesse contexto de testemunhar, né? Às vezes por medo ali de como a pessoa vai reagir ou de alguma situação que aquilo possa desencadear, mas entender que no Senhor nós estamos seguros, né? E como você falou, né? Nós devemos nos preocupar com o que como Deus ele vai enxergar se nós não fizermos aquilo que ele nos conclama a fazer, né? Então, o antídoto, digamos assim, para vencer o medo é isso, né? É reverenciar a Cristo mais do que aos homens, né? Entendendo que se nós confiamos no Senhor, né? Nós estamos seguros. Ele nos garante isso, a sua palavra nos garante isso. É isso.
E tem outro ponto aqui que eu acho bem interessante, que ele traz acerca do testemunho. Eu separei um trecho do livro aqui que ele diz assim: esforce-se para que seu testemunho seja interessante, vívido e cheio de cores. Evite o diálogo chato, tedioso e monótono. Use sua personalidade a seu favor. Sim, alguns aspectos dela precisam ser santificados, mas de maneira geral, nós devemos compartilhar as boas novas fazendo uso da nossa personalidade. Se você é calmo, faça uso do seu tom gentil. Se você é descontraído, faça uso do seu bom humor. Se você é daqueles extrovertidos bem espaçosos, deixe sua empolgação transbordar. Se você é hospitaleiro, deixe sua gentileza derreter o coração de seus convidados. Todo mundo é interessante porque cada indivíduo é único. Não seja um robô quando o assunto é evangelismo. Não pregue sobre você mesmo, mas seja você mesmo, né? Então, Amém. acho bem bacana, né? Esse exemplo que ele traz aqui, essa fala dele, né? De como não há uma forma fechada ali, né? Digamos, um curso que eu faço para evangelizar, onde todo mundo fala da mesma forma, né? Mas deve ser algo que parte da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, né? Como fosse uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Deve partir da maneira como nós vivemos o evangelho, né? E ele fala aqui da questão de como nós somos, né? Nós não precisamos fingir ser alguma outra pessoa, né? Mas ser, apesar de que a nossa personalidade, ele traz aqui, tem pontos que precisam ser santificados, né? Ajustados, Sim. mas nós não precisamos parecer ali com outra pessoa que nós não somos, né? E isso torna o processo, né? Digamos, mais agradável para aquela pessoa que recebe, né? Ele fala até do exemplo da própria conversão dele aqui no livro, né? De como foi marcante para ele a forma como os colegas de faculdade ali apresentaram o evangelho para ele, né? Não foi nada entediante, né? Eles não tinham ali meio que um protocolo, né? Mas a partir da vivência, né, que eles tinham, né, de conversas e da maneira como eles viviam, né, isso induzia a fazer perguntas, né, sobre a fé deles, né, e Sim. isso foi abrindo portas, né, para isso, né, para que o evangelho fosse entrando ali na vida dele, né, e foi algo, digamos assim, natural, né, não há como eu já vim falando aqui, né, não há uma receita de bolo, né, um roteiro ali pronto, né, mas deve ser algo que parte de tudo que nós falamos até aqui, né, da maneira como nós devemos viver enquanto cristãos, né, e aplicar isso à nossa vida, né, e aos nossos contextos de vida. Eu não acho que a nossa oração deve ser pedir a Deus que nos dê oportunidades e que ao nos dar essas oportunidades a gente de fato esteja atento, porque nós estamos fazendo parte, e eu acho que isso até nos leva ao 8º ponto do livro, né, que é esse ponto da comissão, né, de sermos comissionados, é que o meu testemunho faz parte dessa caminhada, desse projeto de Deus para a expansão do seu reino. Uhum. Né? E o 8º ponto, melhor, e último ponto do livro vai falar sobre esse comissionamento de Deus para o seu povo, para a expansão do seu reino, né? Para o crescimento do seu reino aqui na terra e como Deus quer utilizar as individualidades no processo. Né? E que isso é a beleza do evangelho, quando nós podemos ver pessoas diferentes, pessoas que têm capacidades diferentes, que têm jeitos diferentes, elas vão atuando e é muito fácil ver isso na igreja, né? Na igreja você vê uma pessoa que rapidamente ali ele abre a boca, começa a falar, abre uma rodinha ali na frente, no meio dele, ele sabe se comunicar bem, né? E várias pessoas param e ele ou o extrovertido, né? Que também o livro citou aí, ele começa a conversar e uma série de pessoas param ali, começam a sorrir e tal. Ele deixa aquele ambiente mais leve, como criando uma oportunidade. Mas você tem do outro lado uma pessoa que é mais reservada e que ele ali é ele, uma pessoa, e que é aquela pessoa ali, ele é aquilo. E com contato ali de uma só pessoa, ele também está pregando o evangelho. E tudo isso como parte desse processo maior, que é o processo de expansão da igreja. No ponto do capítulo 8, a gente vai entrar nesse episódio que a gente vai acabar tratando dos dois últimos pontos. A gente vai ver como ele cita no livro lá o exemplo da igreja de Antioquia. Uhum. Né? E essa igreja de Antioquia, numa cidade cosmopolita, uma cidade de muitos recursos, enfim, uma cidade como as nossas de hoje, olhando aqui para a nossa realidade, como a de Balsas hoje, uma cidade de povos de muitos lugares, né? de muitas culturas, e enfim, que a gente pode chamar de um local propício para o evangelho.
aquela igreja é uma igreja que ela se torna uma capacitadora, vamos dizer assim, para o processo missionário, né? E como Deus usa aquela igreja, e ali Barnabé e Paulo, eles são homens utilizados por Deus para a expansão do seu reino naquela região, como o evangelho vai atingindo, e a gente vai ver ainda, ligando os dois pontos aqui, a gente tem o Paulo, que tem uma característica, Barnabé que tem, e lá no livro ele cita outros exemplos de outros líderes naquela igreja, de outros irmãos que tinham características específicas, Sim. mas que todas elas eram... Isso nos liga a outros pontos anteriores, como por exemplo no episódio de honra e da pluralidade ali, a gente vê como Deus vai usando a diversidade dos líderes, mas isso é um exemplo maior da igreja, né? A igreja é formada de pessoas plurais, e desde o primeiro episódio a gente vem falando sobre isso, né? Essa pluralidade de pessoas na igreja, elas são uma ferramenta de Deus para a expansão do seu reino. E então nós somos chamados a testemunhar e esse comissionamento de Deus para nós, para a expansão do reino de Deus, né? Isso é muito lindo quando a gente pode ver que a gente falou em episódios anteriores, o livro vai falar muito sobre isso, sobre nós sermos parte do todo. Sim. E é lindo como a gente pode ver nessa beleza do evangelho, quando a gente entende o nosso papel como parte de algo maior. Como parte de algo maior. Se a gente olha o livro de Atos, o livro de Atos ali no versículo 8 do capítulo 1, você vê que o texto está dizendo que o Espírito vai capacitar aqueles irmãos como uma dinamite para pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e Judeia até os confins da terra. E à medida que o livro vai caminhando, a gente vai ver que tudo estava indo bem ali em Jerusalém. A igreja crescia, os irmãos eram fortalecidos na pregação dos apóstolos, na oração, na comunhão, aquilo vai caindo na graça da sociedade, né? O Senhor vai acrescentando novas pessoas, mas para aí, o versículo 1, Deus não foi apagado dali do texto, né? Sim, o evangelho não é para ficar só em Jerusalém. Sim. E Deus cria então um mecanismo para que haja expansão. Naquele contexto especificamente, nós temos ali a morte do diácono Estevão, que inclusive o apóstolo Paulo consentia ali naquela situação. E então aqueles irmãos saem fugidos e pregando o evangelho. Olha o contexto de pregação do evangelho, de expansão, de testemunho, de comissionamento ali da igreja num ambiente hostil, de perseguição, de prisão, de morte, né? Então nós somos chamados a sermos parte desse todo, do todo que está envolvido com essa grande comissão que a gente tanto fala na igreja, de expansão, e isso vale tanto para projetos grandes, mas como aquele encontro que eu e uma pessoa, eu e duas, três pessoas ali, um grupo pequeno, um grupo maior, tudo isso faz parte desse projeto maior. Acabei me alongando aqui no ponto, mas que eu não queria perder o link aqui desses dois capítulos, já que a gente hoje vai tratar dos dois capítulos, né? De testemunhar e comissionar. E nós devemos, então, fazer parte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque missões, por exemplo, na igreja, precisa ser visto muito mais amplamente. Não estou falando da nossa igreja necessariamente, da igreja como um todo. Porque missões não é só a missão de mandar dinheiro para alguém que está lá. É a minha missão aqui, nesse meu campo missionário, que é ali o meu trabalho, a minha família, as pessoas do meu convívio ali esportivo, vamos dizer assim, seja academia, andar de bicicleta, jogar futebol, sei lá. Tudo isso faz parte desse mecanismo de testemunho e de comissão que o Senhor nos deu. Eu penso que aquilo que começou ali há 2000 anos atrás, né, toda essa bênção ali da igreja primitiva, que não começa necessariamente ali, porque Deus sempre teve um povo, né, sempre separou um povo, e esse povo foi chamado por Deus para viver seus princípios, testemunhar de quem Deus é. Deve ser continuado conosco aqui como igreja, mas pessoalmente com a minha responsabilidade e a responsabilidade de cada crente. É isso aí, né? É encorajador, né, pensar nessa questão, né, de como
cada um tem um papel, né? E olhar para a igreja, né? E como Deus age, né? E como você falou aí, cada um tem uma particularidade, né? Mas Deus age de maneiras diferentes, né? E nos capacita a testemunhar, né? A cumprir a missão, né? De expansão do reino. Né? E só para a gente já finalizar aqui, como eu tenho feito, eu vou falar aqui alguns passos de ação, né? Que ele sempre traz dos 2 capítulos, né? Que é o de testemunhar e o de comissionar. Aham. O de testemunhar, ele vai falar o seguinte: o primeiro, nunca deixe de orar. Segundo, exercite sua fé com sabedoria. Terceiro, transmita o evangelho com graça e beleza. Né? São esses 3 pontos. E indo lá para o de comissionar, ele vai trazer mais alguns passos de ação também. Ele vai falar: o primeiro, adote uma mentalidade de engajamento cultural. Segundo, encoraje aqueles que estão envolvidos no evangelismo fiel e em missões. Terceiro, medite na misericórdia e na graça de Deus dispensadas a você. Assim seja motivado a se envolver no ministério de misericórdia. E por último, envolva-se na plantação de igrejas, orando, ofertando, ajudando ou indo. Né? São esses pontos aí que ele traz, passos de ação. Só para a gente já encerrando aqui, eu separei mais um trecho do livro que ele vai falar o seguinte: e Deus lhe deu sua igreja para ser o lugar onde você pode ter o vislumbre dessa realidade, onde você é moldado para se parecer cada vez mais com seu Salvador, enquanto rememora o que ele fez por você, ao ouvir sua palavra, tomar a ceia do Senhor e presenciar o batismo. Onde você responde ao amor de Deus cantando, orando e servindo, onde você encontra uma família para compartilhar suas alegrias e andar ao seu lado pelos vales dessa vida. Ser membro de uma igreja é algo incrível. E é maravilhoso saber que nossas orações e esforços podem fazer a diferença não apenas no aqui e agora, mas também na eternidade. Portanto, busque ser fiel a Cristo e à sua igreja hoje. Pertença, acolhe, congregue, cuide, sirva, honre, testemunhe e comissione. O Senhor da igreja o ama com amor eterno, portanto, ame sua igreja. Amém. Se você tem algum comentário aí para falar? Feliz por essa caminhada, né? Foram 7 episódios aí de uma conversa muito agradável, né? É sempre muito bom conversar sobre a igreja, né? E esse amor que nós devemos ter ao Senhor enquanto amamos a igreja, sua igreja, né? A igreja do Senhor, da qual eu faço parte, da qual ele me inseriu ali por causa do seu amor, do sacrifício de Cristo ali. Então, é sempre um encorajamento que a gente quer deixar, né, para cada pessoa que nos ouve, né, cada irmão da igreja, que reflita sobre como tem sido o seu envolvimento com a igreja local, como você tem dedicado a seu tempo, talentos, recursos, na demonstração de amar a Deus, a Ele mesmo, né? Como enquanto ama as pessoas. Repense seu envolvimento, repense como você tem aplicado o dom ou os dons que Deus dispensou a você para a glória dele e benefício das pessoas. Então, o livro nos ajuda de diversas formas, assim, e também nós até encorajamos, né? Nós falamos muita coisa, mas não falamos tudo do livro, então você pode comprar o livro, tê-lo em sua casa e ler e reler, fazer anotações. Tem muitos textos bíblicos no livro, então cabe uma devocional, né, regular no livro. Também, quem sabe, para discipulado, né, uma série de coisas que o livro vai ajudar você, essa é a nossa expectativa mesmo. E agradecer a você por caminhar conosco, né, não só nessa série, mas em todo esse ano de 2023. A gente está encerrando o ano. Eu não sei quantas séries nós fizemos aqui esse ano, mas tem muito material aí na nossa página no YouTube. Então, encorajar você a continuar conosco, né? O ano de 2024 a gente quer voltar com muita coisa boa, né? Já começa a pensar sobre coisas que a gente deve continuar fazendo lá no ano que vem. Então, muito obrigado por estar conosco, obrigado por compartilhar, obrigado por assistir, né, os episódios. A gente está muito feliz e a nossa expectativa é que, de alguma forma, cada um desses episódios que o Senhor esteja usando, né, agradecer a Deus, né, agradecer a esse lugar que Ele nos
nos presenteou aqui para fazer as gravações. Então Deus tem sido muito bom e queremos continuar caminhando e cooperando com a igreja também no ano de 2024. Isso aí, né? Nós louvamos a Deus, né? Como o Elton já falou aqui, e nós agradecemos por você ter nos acompanhado aí durante esse ano, né? Nós estamos encerrando aí a última série, né? O último episódio desse ano, e a nossa oração é para que no próximo ano nós possamos continuar nesse trabalho e que seja uma bênção, né? Assim como tem sido. E estamos encerrando a série aí também, né? De novo, né? Como eu sempre falo no final dos episódios, se você foi abençoado de alguma forma, pode nos ajudar compartilhando também, curtindo. Se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida aí também, né? Nós vamos estar lendo. E até o ano que vem. Que Deus abençoe.